Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora sinto a tua presença em minha vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Enquanto nós não temos uma experiência genuína com o Espírito Santo, nós temos uma ideia equivocada do que seria Deus. Então nós acreditamos que Deus é aquele que nos dá aquilo que nós queremos, que de alguma forma o papel dele nessa vida é punir e que nós não podemos ter uma vida se nós o servirmos. Então é como se eu servisse a Jesus eu tivesse que abrir mão da minha vida. Então nós criamos um certo receio, porque na verdade nós costumamos a entender o que seria Jesus pela religiosidade de outras pessoas. E existem diversas doutrinas que criam regras e preceitos que nem sempre estão ligadas à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Só que independente se você acha que é bom ser religioso ou não é bom, nós continuamos vivendo no meio de uma batalha espiritual. E onde essa batalha ela está sendo realizada? Dentro da nossa mente. E nós podemos sentir quem está perto de nós através dos nossos sentimentos. Então eu posso falar por mim. E o exemplo eu acho que é a melhor coisa que nós temos nessa vida. Quando eu não acreditava em Deus, eu tinha o costume de escrever os meus sentimentos dentro de um diário, através de poesias, através de textos, porque nem sempre eu conseguia encontrar alguém que conseguia compreender as coisas que eu sentia. E claro que ninguém poderia compreender, porque somente a sabedoria de Deus pode nos dar acesso a essa compreensão e explicar a razão de cada sentimento. Nós aprendemos a conviver com tudo aquilo que é ruim na nossa vida, achando que se alguma coisa exterior mudasse, alguma coisa interior poderia mudar também. E na verdade o que muda são as formas de distração. Então nós aprendemos a sobreviver no meio da escuridão sem encontrar a felicidade. E começamos a fazer a nossa vida caber dentro da vida de outras pessoas, acreditando que isso é o amor. Sempre se pautando por um sentimento de medo, de abandono. Porém, ainda assim, aquele sentimento de solidão permanece dentro da vida de um casal. Ainda que essa mãe ela tenha filhos, que ela tenha um marido, que ela tenha diversas coisas, ainda dentro dela existe um sentimento que parece que as coisas elas não estão completas. Então nós vamos sempre acreditando que o problema está num nível acima. Então eu creio que eu preciso casar, que eu preciso ter filho, que eu preciso conquistar a minha casa, que eu preciso fazer uma viagem, que o meu filho precisa formar, que eu preciso de uma promoção, que eu preciso de um emprego. Se eu fizer aquela plástica, se eu cuidar do meu corpo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então a gente vive acreditando que uma ação vai poder mudar um sentimento contraditório dentro de nós. E tudo isso prova apenas uma coisa, que nós só conhecemos a Deus de ouvir falar. Porque quem vê a luz não consegue confundir a luz com a escuridão. Sabe que esses pensamentos são pensamentos de escuridão, porque tiram a autoridade de Deus para colocar nas coisas. E esse mundo, ele é do maligno. Eu sempre falo certas coisas repetidamente. Vai chegar um dia que você vai entender o que eu estou falando e você vai falar, poxa, mas ele sempre disse isso. É porque nós precisamos da revelação de Deus para que nós possamos entender as coisas da forma mais simples. Porque diferente de nós, Jesus ele costuma falar por parábolas, e parábolas são comparações. Então vai chegar um momento onde você vai parar de ouvir o que eu estou dizendo e vai comparar com alguma coisa. E nessa comparação você vai entender. Se a gente olha a história de Jó, nós falamos também dele esses dias, a gente consegue notar uma coisa, que Jó, ele tinha uma certa religiosidade com Deus, ele cumpria aquilo que ele achava que era o correto para Deus, mas depois de todo o sofrimento que ele passou,
Jó consegue perceber que ele não tinha, que ele não sabia exatamente o que era Deus, mas foi a dificuldade que levou ele para mais perto de Deus. Se a gente vai lá em Jó 42, versículo 2 a 6, a palavra do Senhor lá diz assim: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes, como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que eu falei das coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, eu estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Então Jó, ele está respondendo para quem? Para Deus. Jó 42 é o último capítulo daquele livro. Então, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele ouviu dos amigos dele, de todas as revelações que ele teve, ele chegou a essa conclusão: eu reconheço que para ti nada é impossível. Então, quando nós temos um relacionamento de conhecer ao Senhor, nós não temos medo do futuro, nós não temos medo do passado, nós não temos medo do presente, porque nós conseguimos reconhecer, através dos nossos sentimentos, através da presença de Deus, que para Deus nada é impossível. E o segundo ponto, que Deus ele tem um plano. Deus ele não vai para um lugar e depois volta para outro e muda de ideia e faz baseado nas coisas que vão acontecendo. Independente do que aconteça, Deus continua fiel sempre ao seu plano. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não ficamos nos pautando pelas coisas que acontecem, porque o nosso senso é de eternidade, não é de momento. Nós sabemos que no meio de uma batalha vai ter momentos aos quais nós vamos vencer e vão ter momentos aos quais nós vamos retroceder. Quantas vezes na palavra de Deus não cita que Jesus fugiu? E por que ele fugiu? Porque aquela não era a hora. Não adianta Jesus vir e só ser sacrificado. Não era esse só o objetivo. Ele tinha que pregar a mensagem de Deus, ele tinha que sentir o que as pessoas sentiam, ele tinha que vivenciar, ele foi ganhando uma bagagem ao longo desse tempo, até que aquilo que ele tivesse que fazer pudesse ser compreendido de um nível muito maior. Então, às vezes a gente fala sobre as coisas, mas a gente só vai entender certas coisas quando nós passarmos por ela. Então, nós temos um hábito de querer culpar as pessoas pela falta de maturidade espiritual que nós temos, onde a única culpa é nossa, que não gastamos o tempo suficiente buscando a presença do Senhor. E Jó consegue reconhecer que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Então, se Deus colocou um plano no teu coração, é só seguir, independente do que está acontecendo. Se você crê no Deus do impossível, o que é impossível para nós, para Ele não é. Tu me perguntastes, como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou ignorante? Eu preciso reconhecer primeiramente a minha ignorância. Se você nunca leu a palavra de Deus, se você nunca ouviu o Espírito Santo falar, se você nunca serviu ao Senhor, se você nunca viu um milagre, se você nunca se arrependeu, porque é impossível ver o Espírito Santo sem arrependimento, e se arrepender é reconhecer. E olha que ele chegou na presença de Deus e disse: Senhor, eu sou ignorante. Eu ignoro os teus chamados, eu ignoro os teus sinais, eu ignoro os meus sentimentos, eu ignoro os teus alertas e vivo apenas buscando os meus próprios interesses. Então, se eu sou ignorante, eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu não conheço a sabedoria de Deus. E eu não posso colocar essa sabedoria em prova, porque eu não tenho capacidade para isso. E no começo de toda pessoa é exatamente isso que ela faz, sem conhecer a palavra de Deus, ela coloca a ignorância na ponta da língua e quer falar que conhece a Jesus. Porém, ela não tem os sentimentos de Jesus, ela não tem a vida de Jesus, ela não tem os hábitos de Jesus, ela não tem as palavras de Jesus. É uma pessoa que mente, que sente ciúme, que faz fofoca, que engana, que conta mentira, que sente inveja,
que fica triste, que sente ódio, que sente raiva, que sente frustração, que vive de uma forma como uma pessoa que não acredita em Deus viveria. Jesus, quando ele chega na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é nos transformar igual a ele. Nós deixamos de ser como nós éramos no passado, porque Deus fará novas criaturas. Novas criaturas, e não tem como eu ser uma nova criatura sendo como eu era no passado. Então eu preciso reconhecer que na minha ignorância eu vivi no meio da escuridão, buscando o que todos buscavam, porque eu vivia no meio de ignorantes. Então a minha frustração enquanto eu buscava uma resposta, alguém que pudesse me entender, é porque eu não conhecia ninguém que tinha sabedoria da palavra de Deus. E foi por isso que a palavra ela foi tão importante na minha vida, porque ela conseguia acalmar o meu coração, me dar respostas que eram claras e objetivas. E quando eu seguia exatamente aquilo que acontecia, eu tinha uma segurança. Eu tinha uma esperança, eu tinha sentimentos que antes eu não tinha quando eu seguia pessoas, quando eu buscava pessoas, porque pessoas são insatisfeitas, elas mudam de opinião a toda hora e não conseguem reconhecer quando elas mesmas trouxeram toda a desgraça e toda a desilusão para dentro das suas próprias vidas, quando elas mesmas gastaram mal todo o recurso que Deus deu. Quando elas mesmas querem assumir os erros das outras pessoas, achando que isso é proteger. Como se nós pudéssemos descartar Jesus em qualquer esquina, e o importante não é isso. O importante é eu ter recurso, é eu ter isso, é eu ter aquilo. Então, na hora de julgar uma pessoa, é o maior julgamento do mundo, mas quando é para julgar a sua própria casa, já não é mais o mesmo julgamento. É que eu falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Então, quando Deus ele faz as promessas dele, nós não temos capacidade de entender. Eu não consigo entender o que é a eternidade. Eu não consigo entender o que é a fé, o que é a esperança, o que é a paciência. Eu não consigo entender o que é o amor. Eu não consigo entender o que é a felicidade, o que é a alegria, porque eu nunca senti nada dessas coisas. Então, quando alguém diz que nós vamos sentir essas coisas, elas são maravilhosas demais, para que fosse tão simples de se conseguir. Como se Deus não tivesse o poder de dar essas coisas, como se nós não vivêssemos uma experiência de carne num mundo que ele é totalmente espiritual. Mas o nosso coração pode ver esses espíritos, ele pode sentir esses espíritos. Então, nos momentos de tribulação, de aflição, o que você deve fazer? Orar. Não pedir para alguém orar, mas você orar. Nos momentos de paz, o que você deve fazer? Ler cada vez mais a palavra de Deus, ouvir os devocionais, os louvores, ajudar a evangelizar as pessoas, porque você vai estar ainda num processo de conversão, mas Deus vai te colocar pessoas perto de você para que o mínimo que você sabe já possa ajudar alguém. Porque se você estiver numa escuridão total, um palito de fósforo ele faz luz, um LED de uma televisão num quarto escuro ele se torna luz. Um pinguinho no céu de uma estrela se torna luz. A luz ela é inconfundível. Ela é um estado totalmente oposto àquilo que nós conhecemos. Então, ele conseguiu reconhecer que tudo aquilo que Deus dizia era maravilhoso demais e que ele não conseguia entender. Porque o entendimento vem através da presença do Espírito Santo e da sua sabedoria. E olha que interessante. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Quando nós nos convertemos, quando nós deixamos de buscar os nossos próprios interesses, quando nós começamos a confiar no Senhor, nós começamos a conhecê-lo. Não de ouvir falar como era antigamente, porque sem querer julgar as pessoas ou fazer juízo de valor ou querer falar que eu sou melhor que ninguém, porque eu sou nada. Já vou deixar claro aqui, eu sou um lixo. Tá? Pode me colocar na escória do mundo e eu ficarei lá sem problema nenhum. Só que a diferença é qual? Que a maior parte das igrejas, elas nem sabem o que elas estão buscando. Elas querem colocar o batismo como se lavar o corpo fosse lavar a alma, sem conhecer Jesus, sem arrependimento, sem conhecer a palavra, sem conhecer nada, confiando cegamente em pessoas. Poxa, se todo pastor fosse pastor, Jesus não diria que existiria falsos profetas e falsas profecias.
e que somente pode dar fruto quem está ligado a Ele. Então, quando a gente começa a olhar os interesses das pessoas e o resultado da vida das pessoas, fica confuso entender isso. Mas a experiência não é sobre o outro. Eu não vim aqui para dizer igreja A é boa, B é boa, C é boa. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te dizer, olha, o caminho a Cristo é esse. É a verdade, é a palavra, é a vida. E esse caminho ele é feito de arrependimento. Porque eu começo a reconhecer que no passado eu não gastava tempo da forma correta. E o que é pior, às vezes a gente coloca ainda a culpa em Deus pela culpa que é nossa. Pelas nossas más escolhas, pelas coisas que nós fazemos, pelas mudanças que nós o tempo todo fazemos no meio do caminho. E pra gente se justifica fugir da batalha. É como se a gente visse a cruz, quisesse desviar, porque pelo amor de Deus, Deus não é esse Deus desse tipo. Não cabe a nós tentar entender os planos de Deus, mas cabe a nós servir ao propósito que Deus. E Ele nos prometeu que nós iríamos vê-lo. Então como que nós estamos vendo a Deus hoje? É através dos nossos olhos, como Jó teve essa experiência? Não, é através do meu coração, porque eu posso sentir. Imagina que eu estou na tua frente, tu vai fechar os teus olhos e eu vou segurar a tua mão e você vai poder me sentir, mesmo você não podendo me ver. Então é esse pegar na mão, é quando aquele sentimento de solidão já não está mais dentro de nós, é quando aquilo que me dominava já não domina mais, é quando aqueles pensamentos que me jogavam para tudo quanto é canto já não jogam mais, é como aquela necessidade de álcool, de bebida, de droga já não tivesse mais espaço dentro de mim, porque todas essas coisas me fazem sentir sujo. E eu já não quero mais me sentir sujo, eu já não quero mais me sentir perdido, eu já não quero mais escuridão. Então eu consigo ver que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas através da palavra, através da sabedoria, da presença do Espírito Santo, o meu coração te viu, o meu coração sentiu a tua presença. Por isso, eu estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo. Sentado aqui no chão, em um monte de cinzas. Então essa simbologia das cinzas, eles tinham o costume de jogar cinza na cabeça quando eles estavam arrependidos. E Jó reconheceu que o que ele fez, o comportamento que ele teve, as coisas que ele disse, a forma que ele viveu, a culpa que ele colocou e tirou dele e começou a culpar as coisas, ele se arrependeu. E esse é o caminho para quem quiser começar a ver a Deus. A começar a sentir coisas diferentes. Eu preciso me arrepender das coisas que eu faço. Porque enquanto eu acho que alguém merece o mal que eu pratiquei, que alguém é responsável pelas decisões que eu tomei, que alguém é isso ou que alguém é... A vida é sobre você. Quando nós formos condenados, vai ser pelos nossos pecados. Quando eu for colher, vai ser pelo que eu semeei. Não adianta você querer ir lá e ficar apontando a vida de todo mundo, porque no final o mundo ele já não existe mais. As outras pessoas já não existem mais. Cristo ele está olhando o que você está fazendo. Cada um vai se haver com o mal ou com o bem que fizer. Mas nessa experiência de vida, você quer passar imaginando o que é Deus ou você quer sentir o que é Deus? Você quer se tornar uma nova criatura livre, não mais escravos. Ou quer continuar uma vida de escravidão buscando coisas que você muitas vezes não vai ter? Sonhando com momentos que nunca vão ser. E aí você escolhe. Se a gente continua lá em 1 Pedro 2, versículo 3, 9 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim: Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então Pedro, olha como ele está complementando aquilo que Jó disse. Através das nossas experiências, através da nossa busca ao Senhor, nós conseguimos identificar o quê? Vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom.
Então olha que ele cita que as escrituras sagradas dizem, mas nós podemos confirmar através do nosso testemunho que o Senhor é bom. Porque desde que Deus chegou na nossa vida, a nossa vida se tornou melhor. E eu preciso reconhecer que a bondade de Deus é o que transformou a minha vida. Às vezes a gente acha que porque você está sozinho, porque você está solteiro, ou porque isso ou aquilo, minha vida vai ficar melhor se acontecer isso. Se o meu pai fosse assim, a minha vida ia ser melhor. Se a minha mãe fosse assim, ia ser melhor. Se eu tivesse um irmão, minha vida ia ser melhor. Se não sei o que, ia ser melhor. Se tiver... Quem torna melhor a nossa vida? Enquanto você não descobrir isso, você não conheceu a Deus. Então a nossa vida se torna melhor porque nós descobrimos que Deus é bom. E se eu preciso de bondade, eu busco no Senhor e não mais nas pessoas. Eu já não dependo do que as pessoas pensam ou deixam de pensar, acham ou deixam de achar, querem ou deixam de querer, acham que a razão delas vai... Não adianta. A razão das pessoas é limitada ao interesse delas. Se você estiver falando algo que é do interesse delas, elas vão te dar toda a razão do mundo. Se você falar algo que não é do interesse, elas não vão dar razão e elas vão te acusar, elas vão te julgar. Porque no final elas conhecem a verdade, mas elas não querem saber da verdade. Por quê? Porque o Deus dela é os seus próprios interesses, são as coisas desse mundo. Então quando eu reconheço que Deus é bom, existe uma virada de chave na minha vida, porque eu passo a me tornar parte de uma raça que ela é escolhida por Deus. Eu me torno o quê? Um sacerdote do rei, um sacerdote de Deus. E na nossa cabeça, para se tornar sacerdote, eu preciso fazer um curso de teologia. Eu preciso vir e me definir como pastor, como padre, como isso. Não! Nós nos tornamos sacerdotes de Deus, por quê? Porque nós o vimos, porque nós o conhecemos, porque nós recebemos o seu Espírito Santo, porque nós nos arrependemos, porque nós sabemos que Deus é bom o tempo todo. Então eu me tornei uma raça de sacerdote, a nação que é completamente dedicada a Deus. E a nossa vida é justamente essa, é se dedicar a Deus. Não é viver enfurnado dentro de um lugar como se o mundo não fizesse parte, mas é viver no meio do mundo como o mundo não vive, mas pregando a mensagem àqueles que precisam do arrependimento. Ao meio daqueles que viviam como nós vivíamos no passado. Para que a esperança possa aparecer no meio dessas pessoas. Então a nossa dedicação ela é diária. A nossa leitura da palavra de Deus ela é diária. O nosso despertar pela manhã ele é diário. Aquilo que nós acreditamos ele é diário. Os louvores eles são diários. A nossa adoração ela é diária. Então nós dedicamos a nossa vida a Deus. Porque no passado era só um momentinho, era só um pouquinho, mas cada vez mais nós temos aberto espaço para o Senhor. E se for para ter algo dentro de mim que seja algo bom, vocês foram escolhidos para anunciar os seus atos poderosos de Deus. Deus nos escolheu. Você pode estar em dúvida, achando que você é isso, que você é aquilo, que você não é bom o suficiente, porque tem gente melhor que você, mas foi Deus que te escolheu. Talvez nós estejamos como Jó, sendo ignorante, não tendo sabedoria, não conseguindo reconhecer, não conseguindo entender o tamanho do poder de Deus. Então nós fomos escolhidos para anunciar o Evangelho de Deus, o poder de Deus. E onde está esse poder? Tanto na palavra, como na nossa vida, como no nosso testemunho. Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então olha que todos aqueles que foram chamados, aonde que eles estavam? No meio da escuridão. Então não adianta a gente querer achar que alguém já nasceu na luz. Ninguém nasceu na luz, porque todos aqueles que Deus escolheu estavam na escuridão. E nós temos que começar a reconhecer que sem Deus só existe escuridão. Sem Deus só existe imaginação. Eu não conheço Jesus, eu ouvi falar de Jesus, eu acho que o Natal é o aniversário de Jesus. Eu acho que a Páscoa é o dia que Jesus, criança, ganha chocolate. E aí a gente começa a criar uma rotina espiritual baseada num calendário humano que não tem mais nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com nada. E às vezes eu posso falar coisa que te causa estranheza.
Mas o dia que você lê a palavra, você vai falar, rapaz, me enganaram a vida inteira. Enganaram. Me enganaram também. Porque a escuridão, o que tem? É mentira. Só tem mentira. E não importa quem mente, mentira é mentira. Se as pessoas elas estão com Jesus, elas vão dizer a verdade. Se elas não estão, é mentira. Então não importa se é meu pai, a minha mãe, o meu amigo, o meu irmão, o meu namorado, o meu esposo, o meu professor, o meu pastor, o meu padre, o meu qualquer que seja. Se eles estiverem com Jesus, eles dirão a verdade. Se não tiverem, vão mentir. Se eles estiverem com Jesus, vão ter os comportamentos de Jesus. Se não tiverem, vão ter o do diabo. E você vai lendo a palavra e vai aprendendo a reconhecer. Mas antes de eu aprender a reconhecer nos outros, eu tenho que ser como Jó. Eu sou ignorante. Eu não entendo as coisas que você diz. Eu preciso aprender, eu preciso me arrepender. Senão a gente passa de novo pelo processo da loucura. O evangelho serve para purificar o meu coração, não dos outros. Mas através da minha purificação eu posso ajudar outras pessoas a virem para essa luz maravilhosa. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Então que fique muito bem claro. Nós não éramos, mas agora nós somos. Se Cristo me perdoou, perdoado estou. Não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então é através da busca, é através do arrependimento que nós descobrimos que Deus não nos julga pelo nosso passado. Quando nós reconhecemos que o nosso passado, que já passou, não é bom. Eu coloco a minha esperança em Deus e Ele cuidará do meu presente. E a que tempo cabe a mim viver? O presente, aliás, Ele cuidará do meu futuro e cabe a mim cuidar do meu presente. Vigiar o meu presente, orar no meu presente, confiar em Deus no meu presente. Então, a partir de hoje, eu já não quero mais saber o que os outros vivem, o que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros nada. Já não é mais desabafar, mas é orar e conversar para Deus. Se os meus sentimentos não estão bons, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ouvir o devocional, eu vou ouvir louvores. E você precisa aprender a entender uma coisa. A Bíblia ela é fonte primária. Então, antes de eu querer ouvir alguém pregando, eu preciso conhecer a palavra. Por que se eu pregasse as coisas que não são da palavra, eu jamais pediriam para você ler a palavra, porque seria mentira. Quem que incentiva a ler a palavra de Deus? Eu vejo que tem pessoas que você passa ainda, eu amo isso, que eles colocam, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque é o mesmo chamado que eu tenho, trazer as pessoas para a luz, mas porque Jesus guiou essas pessoas até o caminho. Não ficar se rotulando e se matriculando e frequentando portas e pagando, tem que pagar. Cara, pra mim, quando já começou a misturar dinheiro e Deus, já tem um problema muito grave. Porque Paulo, sem ter nada, ele conseguiu fazer tudo. Passou por tudo que tinha que passar. Quantas dificuldades aquele homem não passou. E ele nem teve com Cristo, mas ele conheceu o Senhor da mesma forma que nós conhecemos hoje, para mostrar através do testemunho dele, que quando a gente sente Jesus dentro do nosso coração, a nossa vida, ela se modifica por inteiro. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora sinto a tua presença em minha vida. Esse tem que ser o nosso objetivo. Esse tem que ser o nosso papel. Daqui um pouco nós estamos chegando no final do ano. E aí você vai falar o quê? Que 2025 seja um ano de não sei o quê. Quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes deu certo? Cara, a gente começar no meio de uma batalha, no meio da escuridão de novo, nós vamos terminar no final da escuridão. Quem que escolheu? Foi Cristo. Quem que tira? Quem que tem chamado? Todos os dias eu gravo um devocional. Graças a Deus eu tenho um conjunto de pessoas que Deus colocou pra gente ajudar a empurrar essa mensagem pra frente. Porque a vida não é sobre fazer sozinho. Eu sou a voz. As outras pessoas, elas estão semeando. Você que está ouvindo, está cuidando, está sendo transformado. Daqui um pouco você está empurrando a mensagem para frente. Mas a mensagem que eu quero que empurre não é a minha, é a palavra de Deus. É o testemunho, a mudança da tua vida, é dentro da tua casa. É você poder reconhecer o valor das coisas que você tinha, senão daqui a pouco você vai se sentir tentado a achar que precisa trocar. Enquanto você está tentando ver Deus das pessoas, você nunca vai encontrar Deus onde Ele está, que é dentro do teu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, te dar sabedoria, que você possa reconhecer que era um ignorante,
que aquilo que Deus disse você não soube compreender, você não soube aceitar, que você não teve paciência, que você quer tudo as coisas na hora, que você colocou os teus interesses à frente dos interesses de Deus, que você nunca reconheceu o Senhor como seu Salvador, que você não tem certeza das coisas que você faz, que você tem momentos de escuridão. Eu preciso colocar isso no altar, eu preciso colocar isso para queimar. Ó, Senhor, isso daqui eu não dá, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Sem isso é impossível. Você vai continuar patinando e acreditando nas coisas erradas até quando? Até quando? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.